Tem gente que vive orando: Deus, me mostra se essa pessoa é de ti. Mas quando Deus mostra, a pessoa finge que não viu. A verdade é que o Senhor fala. Ele avisa. Ele direciona. Mas você precisa estar disposto a ouvir e obedecer. Deus não quer ver você preso a relacionamentos que roubam sua paz, enfraquecem sua fé ou distorcem sua identidade. Às vezes, Ele até permite certos encontros para te ensinar algo. Mas o problema é quando você insiste em permanecer onde Ele já te deu ordem de saída. A Bíblia é clara. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Mas hoje, muitos têm medo de se posicionar, de parecerem radicais demais, de cortar laços que claramente estão minando a sua caminhada com Cristo. Você já sentiu um peso no coração depois de conversar com alguém? Já percebeu que depois de estar com certas pessoas, sua fé enfraquece, sua mente fica poluída, ou seu ânimo desaparece? Isso não é acaso. Isso pode ser um sinal espiritual. Deus te ama demais para te deixar rodeado de vozes que contradizem a dele. E o primeiro sinal que ele usa pode parecer sutil, mas é direto. Primeiro sinal: sua paz vai embora toda vez que você se aproxima dessa pessoa. Não importa o quanto pareça gente boa, se a paz de Deus some, é um alerta. O Espírito Santo é o nosso guia, e a paz é uma de suas ferramentas mais claras de direção. Quando ela é arrancada toda vez que certa pessoa entra na sua vida, Deus está tentando te avisar. E isso é só o começo. Ainda existem outros sinais espirituais que você talvez esteja ignorando e que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas conexões. Nem todo ataque do inimigo vem com grito, possessão ou escândalo. Às vezes, ele chega em forma de amizade colorida, colega de trabalho, parceiro de oração, gente que até fala de Deus, mas te afasta dele aos poucos. Segundo sinal: você começa a relativizar seus princípios para manter essa pessoa por perto. Antes, você era firme com seus valores, mas agora já aceita certas conversas que não edificam, ri de piadas que ofendem a fé, fecha os olhos para atitudes que antes te causavam arrepio, tudo para não perder alguém que talvez nem deveria estar na sua vida. Isso é perigoso, porque quando você começa a abrir concessões pequenas, o inimigo vai ampliando a brecha. O que antes era apenas incômodo, vira hábito, e quando você percebe, já está tolerando o que deveria confrontar. Jesus não negociava princípios para ser aceito. Ele amava, mas também se afastava quando necessário. Ele sabia discernir os corações, e essa é uma habilidade que o Espírito Santo quer ativar em você. Discernimento relacional. Ser o sinal. A presença dessa pessoa te distancia das suas disciplinas espirituais. Você reparou que desde que se aproximou dela, sua vida de oração esfriou? Você lê menos a Bíblia? Tem evitado consagrações, cultos ou até mesmo se sente pesado ao tentar buscar a Deus? Isso não é coincidência. A Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Mas algumas conexões sugam sua energia espiritual, como um parasita invisível. São laços emocionais que viram prisões invisíveis. E o pior, você até sabe disso, mas ainda não teve coragem de cortar. A questão não é se a pessoa é ruim. A pergunta certa é: ela está te levando para mais perto de Deus ou mais longe de Ele? E a resposta a essa pergunta pode ser um divisor de águas para sua vida daqui para frente. Você pode até tentar justificar, dizer que não é bem assim, que está sabendo lidar. Mas Deus não fala por acaso. Quando Ele te dá sinais, não é para você colecionar dúvidas, é para obedecer. Quarto sinal: sua paz foi embora, e agora você vive em constante confusão. Essa pessoa entrou na sua vida, e desde então, parece que o seu mundo interno virou de cabeça para baixo. Suas emoções estão instáveis. Você não sabe mais o que sente, o que pensa, o que deve decidir. Uma hora tem certeza, na outra, quer desistir. Deus não age na confusão. Ele é Deus de paz. E quando Ele tira a paz do seu espírito, muitas vezes é porque está tentando te proteger de um desastre que ainda está oculto aos seus olhos. A confusão constante é como um alarme espiritual. Se você não estiver atento, vai continuar chamando de amor, amizade ou fase difícil, o que na verdade é um jugo desigual que está te adoecendo por dentro.
Quinto, sinal. Você já ouviu várias confirmações, mas ainda está resistindo. Sabe quando Deus já falou de várias formas? Pela palavra, pela pregação, por um amigo, em um sonho. E mesmo assim você insiste em ficar? Isso é perigoso. A resistência à voz de Deus revela algo mais profundo. Um apego disfarçado de esperança. Você diz que está esperando mudança, mas, na verdade, está com medo de obedecer. E o medo de obedecer é o que mantém muita gente presa em relações que Deus já chamou para encerrar. E o mais sério, quando você ignora um sinal claro de Deus, o céu se silencia. Não por maldade, mas porque a próxima instrução só vem depois da obediência. E agora, a pergunta que você precisa encarar. Quantos sinais mais você vai precisar ignorar até perceber que esse relacionamento está sabotando seu propósito? Existe uma diferença gritante entre saber o que Deus está falando e ter coragem para obedecer. A maioria sabe. No fundo, lá dentro, o Espírito Santo já mostrou. Mas o problema está em romper, porque romper exige fé. Exige renúncia. Exige confiar que Deus tem algo melhor, mesmo quando tudo parece escuro. Mas aqui vai uma verdade que precisa te confrontar. Toda vez que você obedece a Deus, mesmo com dor, o céu se abre sobre você. Obedecer não significa que vai ser fácil. Vai doer, sim. Vai ter saudade. Vai ter luto. Vai ter dias em que você vai querer voltar atrás. Mas também vai ter algo que você talvez não sente há muito tempo. Paz. E onde há paz, há direção. Onde há direção, há propósito. E onde há propósito, há milagre. Tem gente que só vai ver a provisão de Deus depois de obedecer. Tem cura que só vai acontecer depois do corte. Tem portas que só vão se abrir depois que você fechar essa. Você está esperando Deus fazer algo, mas Ele está esperando você romper. Porque o que te prende hoje pode ser exatamente o que está bloqueando seu próximo nível. É como Abraão com Isaque. Ele só viu o cordeiro depois que decidiu obedecer. A provisão estava lá, mas só se manifestou no altar da renúncia. Tem algo na sua vida hoje que precisa ir para o altar. Tem um relacionamento, uma amizade, uma conexão que precisa ser colocada diante de Deus, e se Ele disser acaba, você precisa ter coragem para dizer amém. Chega uma hora em que o céu se cala. Não porque Deus desistiu de você, mas porque Ele já falou, e você ignorou. Sabe aquele desconforto no espírito? Aquela sensação de que algo está errado, mas você insiste mesmo assim? Aquilo é Deus gritando no silêncio. E quando você ignora os alertas divinos, os relacionamentos errados começam a adoecer sua alma. Você perde a alegria, a visão, o foco. E aos poucos, vai se acostumando com a escuridão, achando que está tudo bem. Mas não está. A verdade é que ficar perto de quem Deus já te mandou se afastar é como andar com dinamite acesa no bolso. Vai explodir. Mais cedo ou mais tarde. E quando explodir, pode atingir áreas da sua vida que não tem nada a ver com isso, seu chamado, sua família, sua fé, seu futuro. Deus não é controlador, Ele é Pai. E Pai avisa. Pai protege. Pai afasta do perigo antes do acidente. Então escute isso com temor. Você não precisa de mais um sinal. Você precisa de obediência. Porque o preço de ficar é sempre mais alto que o preço de sair. Algumas pessoas estão na sua vida como âncoras. Elas te puxam para baixo, te prendem ao passado, te impedem de crescer espiritualmente, e enquanto você não cortar esse elo, você não vai ver o novo de Deus. Tem promessas que estão travadas não por falta de oração, mas por excesso de tolerância com o que Deus já te mandou abandonar. Mas aqui vai a esperança. Se você teve coragem de ouvir tudo até aqui, é porque o Espírito Santo já começou a trabalhar em você, e Ele vai te dar forças para obedecer. Não pense que é tarde demais. Não pense que estragou tudo. Deus reescreve histórias, mas Ele começa onde você decide parar de fingir que está tudo bem. Hoje pode ser esse ponto de virada. E se você precisa de ajuda, de direção, de força espiritual para romper de verdade com tudo aquilo que te afasta de Deus, então a formação de discípulos foi feito para você. Não é mais um curso, é um chamado.
Um espaço para quem quer aprender Bíblia com profundidade, curar feridas antigas, romper ciclos espirituais e finalmente viver o propósito que Deus escreveu antes de você nascer. Clique no link na descrição e entre ainda hoje. E antes de sair, se inscreva no canal. Aqui, a gente não alisa pecado, mas também não nega a graça. Falamos a verdade em amor, porque o tempo é curto e as almas são eternas. Nos vemos no próximo vídeo ou dentro do Formação de Discípulos. Que Deus te abençoe e te dê força para obedecer.